Nós continuamos falando com a igreja do Senhor e com o povo que a qual o Senhor escolheu para dar bons frutos no reino de Deus. Nós continuamos falando com o braço forte da obra do Senhor, que sempre está ajudando, está cooperando com a obra de Deus através da conta 45522, dígito 9, agência 6065, telefone para contato 984 27 24 24. Entre em contato conosco. Irmão, seja ajudador da obra do Senhor. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm fechado as mãos para o Senhor. E uma coisa é, irmão, quando nós plantamos no reino de Deus, nós não colhemos da mão dos homens, nós colhemos da mão de Deus. Aleluia. E Deus é tão bom que Ele não fica devendo nada para ninguém. As mãos de Deus é poderosa para te abençoar muito mais daquilo que você pensa, imagina, que você precisa. O Senhor é o único que pode abrir porta na hora da sua maior necessidade, que Ele vem para te socorrer. Amém? Glória a Deus. Como já estava combinado, o irmão Francisco, o diácono Francisco, vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Glória a Deus. Quando ele chega para cá, nós vamos orando para que Deus continue usando teu filho. Pai, em nome de Jesus, aqui está teu filho, Senhor. Usa, Senhor, para falar conosco, que nós possamos compreender, Senhor, a tua palavra através do teu filho, Senhor. Abre as comportas do céu e derrama, Senhor, a tua palavra sobre a vida do teu filho, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus, é isso que te peço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus de Elias. Irmãos, a paz do Senhor, irmãos, que Deus incrível nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre nessa comunhão uns com os outros, pois somos uma só família, Desde quando Adão veio para a terra, nós somos uma só família. Só que esta família se espalhou, essa família se aumentou tanto que hoje ela é uma grande família. Então vamos ler aqui no livro de Mateus, abre suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 do livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 1, e o verso é o 21, diz assim, veja como é que diz: e dará à luz um filho, e chama o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Só este versículo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só isso. Por quê? Porque foi que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, dos nossos pecados. Porque nós devíamos uma conta muito grande. Que nós mesmo, da nossa força, mesmo nós não teríamos capacidade para vencer, para romper, para rasgar a cédula. Mas ele veio
para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, se ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, então ele é chamado de Emanuel, que quer dizer o Messias, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer, Deus está no meio do seu povo, Deus conosco. Deus está no meio do seu povo. Deus está velando pelo seu povo. Deus não vai deixar o seu povo ir para o despenhadeiro eterno, pois ele tem como fazer o seu povo escapar do despenhadeiro eterno, porque ele já tirou o seu povo. Quando nós estávamos assentados debaixo da sombra, da região da sombra da morte, nós estávamos assentados. Mas graças a Deus, Deus nos levantou e Deus nos salvou. Deus nos salvou. Por que Ele salvou? Porque Ele é bom e a sua misericórdia continua durando para sempre. Lá no livro do Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Jesus Cristo, Ele é ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, Ele tem várias formas de trabalhar com o homem. Ele tem várias formas de trabalhar com o homem. Ele trabalha com o homem com Abraão, ele trabalhou de uma forma, com Elias ele trabalhou com outra, com Jonas ele trabalhou com outra forma, com Mateus ele trabalhou com outra forma, com Zacarias ele trabalhou com outra forma, trabalhou com a forma de Zacarias. Como pregador, você fala Zacarias, porque Zacarias era um grande sacerdote, um grande homem de Deus. Só que ele, todo mundo, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela mostra dois lados do ser humano. Ela mostra dois lados do ser humano. O ser humano que falha e o ser humano que levanta. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Davi falhou, mas Davi levantou. Zacarias não foi diferente. Zacarias duvidou da palavra do anjo, mas Zacarias continuou sendo mudo 9 meses, até que veio nascer o menino, João Batista. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia continua durante para sempre. A sua misericórdia. Quando eu falei aqui em uma grande família, nós temos uma grande família. Essa é a grande família que vai morar em Sião, família que vai morar em Sião. Porque o Senhor nosso Deus, Ele tem aqui uma estratégia que diz aqui no livro profeta Malaquias, diz que então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que servem a Deus irão morar em Sião, e os que não servem não irão morar em Sião. Simplesmente assim, o Senhor nosso Deus tem dois povos. O Senhor nosso Deus tem dois povos. Dois povos o Senhor nosso Deus tem. Só que um não vai morar em Sião e o outro vai morar em Sião. A Bíblia fala sobre Caim e Abel. Caim era o quê? Caim era lavrador na terra. Cada agricultor produzia muitos frutos, muitas laranjas, muito arroz, muita farinha, tudo bem. E Abel produzia o quê? Abel produzia ovelhas.
de Caim. Caim deu o quê? Caim trouxe arroz, Caim trouxe abóbora, Caim trouxe melancia, só que tudo é de segunda. E o Senhor nosso Deus não é Deus de segunda. O Senhor nosso Deus não é Deus de segunda. Caim trouxe arroz pinicado de passarinho, melancia ruída de jumento, milho pinicado de lagarta. O Senhor nosso Deus não é Deus de segunda. O Senhor nosso Deus é Deus de primeira. Aleluia. E agora o que foi que o outro trouxe? Foi que o outro trouxe, mas não era irmão? Mas não era irmão, não nasceram todos dois numa casa só? Mas não nasceram todos dois numa casa só? Por quê? Saiu um do jeito ou do outro. Porque agora o outro trouxe um carneiro e matou o carneiro e derramou o sangue do carneiro sobre o altar e tocou fogo. E o Senhor nosso Deus aceitou o sacrifício do Abel e não aceitou o sacrifício do Caim. Porque muitas vezes a oferta do Caim, além de ser de segunda, também tinha uma coisa, era muito arrogante. Além de uma coisa, era muito arrogante, já naquela época, no começo do mundo, já era arrogante a oferta de Caim. Mas a oferta de Abel não, a oferta de Abel era uma oferta simples. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o Senhor nosso Deus, Ele olha para as coisas simples. Aleluia. Ele olha para as coisas simples. Como que fala aqui no livro de Mateus, o autor de meu livro de Mateus, que Mateus era um homem, um coletor de imposto. Só que Mateus era um homem simples, um homem que procurava andar diante de Deus, diante de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Caim ofereceu a oferta. Caim ofereceu a oferta. Caim toca fogo na sua oferta. A fumaça sai para onde? A fumaça sai assim, ó. A fumaça não sobe, mas não sobe. A oração do cara não subiu, a oração do cara não foi para lugar nenhum. Mas o outro tocou fogo no carneiro, e a fumaça subiu. A fumaça subiu. Isso chegou até as narinas de Deus. Deus recebeu a oferta de Abel. E por que não se recebeu a oferta de Caim? Porque a oferta de Caim era uma oferta arrogante. Mas, voltando aqui para 4.000 anos depois que nasceu Jesus Cristo de Nazaré, o homem das mãos furadas, para salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Nesse meio termo do Velho Testamento, passou-se uma temporada. O povo caía, o povo levantava, mas o Senhor nosso Deus sempre planejando um plano para salvar o homem. Sempre Deus planejando um plano para salvar quem? O homem. Salvar o homem que ele tinha feito. E quando ele fez o homem para salvar o homem, ele não estava no intuito de deixar o homem ir para a destinada eterna. Ele estava no intuito de trazer o homem para a sua felicidade eterna. Glória a Deus por isso. E quando o Senhor nosso Deus termina de fazer o Velho Testamento, agora chega no Novo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, chega o livro de Mateus, aqui dizendo, veja o que é que diz o livro de Mateus, no capítulo 1 e o verso 1. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como pode ser, filho? Como pode ser, pregador? Jesus Cristo tem dois pais. Como pode ser, pregador? Explica isso. Jesus Cristo, filho de Davi,
geração passada, na geração de Abraão, desde Gênesis capítulo 12 de Abraão, já começa falando a respeito de Jesus Cristo. Porque quando Isaac estava lá em cima do altar para ser imolado, Isaac estava representando Jesus Cristo. Isaac estava representando Jesus Cristo. Quando Isaac disse para seu pai: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas eu não casto, cadê? Abraão disse, com a voz bem trêmula, quase chorando, Abraão disse: meu filho, Deus para si, cordeiro proverá. Então, ali ele imolou o carneiro, porque Isaac não podia ser imolado. O Senhor nosso Deus não está querendo sangue humano naquela época. O Senhor nosso Deus não está querendo sangue humano. O Senhor nosso Deus está querendo sangue do carneiro. Quando o Senhor nosso Deus trouxe Jesus Cristo de Nazaré, o homem da mão furada, quando chegou lá no Calvário, veja o que aconteceu. Quando chegou lá no Calvário, o Senhor nosso Deus fez com que ele se deitasse sobre a cruz, botasse a mão do lado, outra do outro, em obediência, e passaram pregos nas mãos do Salvador Eterno. Quando ele estava lá com as mãos pregadas, os pés pregados, ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Pai, perdoa. Veja o que ele estava dizendo. Veja o tamanho do coração de Jesus Cristo nessa hora. Quando ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Não sabiam o que estava fazendo com o Filho de Deus. Não sabiam o que estava fazendo. Tempo depois, veio também outro homem. Quero falar de um homem por nome Estevão. Homem de Deus, homem escolhido. Homem de Deus, homem santo. Homem escolhido, homem de leitura. Homem que tinha capacidade. E quando ele estava também morrendo, ele disse: Pai, não impute esses pecados. Então, o que quer dizer? Falando sobre o quê? Sobre o perdão da humanidade. Que Deus pudesse perdoar aquela humanidade. Que Deus pudesse descer o seu manto de misericórdia sobre o homem. Para que o homem não fosse para o despenhadeiro eterno. Porque veja a história do diácono Estevão. Estevão, um camarada que simplesmente estava junto com o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, o apóstolo Bernabé, e essa turma aí, essa turma de homens santos, homens que nos ensinaram, e nós hoje estamos de posse das Santas Escrituras para ensinar aqueles que vêm depois de nós. Depois de nós vem uma turma. Se Jesus Cristo não vier buscar a sua igreja hoje pela noite, pois a maior esperança da igreja é que um dia ela seja levantada, é que um dia ela seja levada para Sião. O que quer dizer? Também, outro homem de Deus, profeta Daniel, homem de Deus, homem que não se prostrou diante do rei, homem que não comeu as iguarias do rei, homem que veio quando era criança, mais ou menos na faixa de 15 anos, ele veio transportado de Jerusalém para a Babilônia. E quando chegou na Babilônia, chegou ele, mas
três companheiros. Só que esses três companheiros também eram da mesma espécie. Eram da mesma espécie. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram da mesma espécie. Também não se drogavam diante de certo tipo de situação, não. A igreja hoje ela tem que ser do mesmo jeito. Quer ou não, tem que ser do mesmo jeito. Não se trabalha diante de imagem, de escultura. Não se trabalha diante de São Joaquim, de São Sebastião, de São Francisco, de Padre Cícero do Juazeiro. Não se trabalha não diante de dificuldade nenhuma, não. Diante de coronavírus, não se trabalha não. Se trabalha de jeito nenhum. Diante de ordem de governador, diante de ordem de presidente, não se trabalha não, senhor. Ou está dentro das escrituras, ou está pronto. Por quê? Porque Daniel fez um propósito, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, nós não vamos comer da iguaria do rei de jeito e qualidade. Nós vamos comer legumes. E eles não comeram, passaram uma temporada sem comer a iguaria do rei. Aí sim, aí é o verdadeiro crente aprovado. Hoje também nós devemos ser do mesmo jeito. Crentes aprovados. Crente passado pela moinha, passado pelo fogo, passado pela prova. Para que amanhã depois nós iremos morar nas mansões celestiais. Certo? Bom, Sadraque, Mesaque e Abednego não se trabalharam, não comeram. Mais tarde também veio uma prova para Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles se dobrassem diante da estátua de Nabucodonosor. Mas eles não se dobraram, não se ajoelharam, não ficaram em pé, não se dobraram. O homem de Deus não se dobra diante de situações inesperadas. Veja o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, muito tirado, disse para eles: olha, é o seguinte, vocês não vão se drogar mesmo, então eu vou botar vocês ali dentro daquele forno. Só que eu vou mandar esquentar mais 7 vezes mais. Ah, não tem problema, nós vamos. Nós iremos. Mas nós não se droga diante da tua imagem. Nós vai para o fogo, mas nós não se droga diante da tua imagem. E eles foram para o fogo. Chegou lá, o que aconteceu? Eles foram torrados? Porque se fosse adorador de imagem e escultura, tinha sido torrado lá dentro. Tinha sido torrado. Mas como eles não se drogaram diante de imagem e escultura, quem ajudou eles? O próprio Jesus Cristo estava lá dentro. O próprio Jesus Cristo estava lá dentro passeando com eles. O próprio Jesus Cristo estava lá dentro da fornalha, passeando com eles. O que aconteceu? Eles não se drogaram diante da imagem. Não se drogaram diante do rei. De jeito nenhum. Hoje também nós devemos fazer o mesmo propósito. O mesmo propósito. Não se drogar diante do rei, diante de imagem. O que acontece? Lá, o outro profeta, Daniel era considerado como um dos melhores presidentes do rei, o melhor príncipe, um dos 3 príncipes, o que mais se destacou foi Daniel. E Daniel ouviu uma voz que dizia que, olha, daqui a 30 dias, quem se trabalhar quem se adorar outros deuses, e não a você, rei, será jogado na corda dos leões. Daniel ficou sabendo da história. Daniel ficou sabendo da conversa que saiu do palácio, saiu do reinado. Daniel ficou sabendo. Só que Daniel
fez o quê? Abriu as janelas da sua casa, que as janelas que lareavam o rumo de Jerusalém. Naquela época, pastor, quem orasse com a janela aberta no rumo de Jerusalém seria salvo. E Daniel, homem de Deus, sabendo das coisas, homem entendido, abriu as janelas no rumo de Jerusalém. Tudo bem, beleza. E foi pegado orando ao Deus de Israel. Porque o homem de Deus tem que orar buscando ao Deus de Israel. O Deus que nunca falha. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que abriu o Rio Jordão. O Deus que fez o sol parar. O Deus que fez a lua parar. O Senhor nosso Deus é Deus de estratégia, meu irmão. Veja o que aconteceu com Daniel. Daniel, ficando sabendo da história, Daniel vai orar. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes no correr do dia. Ah, mas o cara orava, era príncipe, ele tinha as suas funções no reinado. Ele era príncipe e ele tinha as suas funções no reinado. Só que ele tinha também o seu período de oração. Ele orava 3 vezes no correr do dia. Daniel orava 3 vezes no correr do dia. E Daniel orando, os seus acusadores vieram acusar Daniel. E foram contar para o rei. Ó rei, o homem ali, ele não faz outra coisa, a não ser orar. Ele ora de manhã, ele ora meio-dia, ele ora de tarde. Ele ora de manhã, ora meio-dia, ora de tarde. Ah, não, ainda agora não pode. Vamos pegar ele e botar dentro da cova dos leões. Só que lá dentro da cova dos leões, lá tinha 6 grandes leões. Grandes. E todos estavam famintos. 6 grandes leões. O que quer dizer esse número 6? Quer dizer esse número 6? Batendo nas escrituras sagradas, esse número 6 dá o número 666. Número do inimigo. Número do inimigo. E agora, Daniel chegou lá na cova. Botaram Daniel na cova dos leões. Só que Daniel não gritou, Daniel não gemeu, Daniel não gritou, Daniel não gemeu. Não. Ali passou a noite inteira. O rei também, o rei, que não era mais o rei Nabucodonosor, agora era o rei Dário. O rei também não comeu, o rei não dormiu, o rei não quis nada de música diante dele. O rei passou a noite preocupado com aquela situação. O rei passou a noite preocupado. Quando é de manhã bem cedo, o rei corre para lá, para a cova. Chega lá e ele grita: Daniel! Daniel, homem de Deus, o Deus que tu serve continuamente, pode te livrar da boca dos leões? Daniel respondeu: vive tu, vive o Senhor. O Deus que eu sirvo pode me livrar da boca dos leões. Veja o que aconteceu. Tiraram Daniel da cova. Não tinha nem um arranhão. Não tinha nem um arranhão, porque Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Não tinha nem um arranhão no profeta. Não tinha nem um arranhão. Tiraram ele, saiu para fora. Os leões continuaram com fome. Só que agora o rei fez diferente. O rei mandou seus agogos, seus acusadores,
todos. Ali desceu o quê? Ali desceu todos os acusadores de Daniel, desceu para a cova. Desceu quem? Desceu padrinho, comadre, afilhado, desceu padrinho, comadre, afilhado, desceu todos. Desceu todos ali para aquele buraco, para a cova. E os leões que tinham passado a noite sem comer nada, agora arrumaram um petisco muito gostoso. O petisco. Quando o petisco chegou, eles comeram. Os leões comeram tudo. Mas por que os leões comeram? Veja o que diz lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, o verso 18. A diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Veja a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. O leão comeu a turma que pulou lá dentro. E como o leão não comeu Daniel? Por que o leão não comeu Daniel? Porque Daniel era diferente. Daniel era profeta. Daniel era homem de Deus. Daniel era homem santo. E outra coisa, leão não come santo. Leão come carne. Leão não come santo. Leão come carne. E Daniel era santo. Daniel era santo de Deus. Daniel era homem santo de Deus. E leão não come santo. E daí outra coisa também. Daniel não cheirava churrasco. Daniel cheirava santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Daniel cheirava santo. Daniel não cheirava churrasco. Daniel não era carne para cheirar churrasco. Só que os leões passaram a noite toda olhando para Daniel. Mas não comia Daniel. Por quê? Porque o anjo fechou a boca. O anjo fechou a boca, trancou a boca dos leões. Mas de manhã, nada. De manhã, quando o profeta saiu de dentro do buraco, o anjo também saiu. O anjo também saiu. Veja o que veio. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo amanhecer. O choro de Daniel pode durar uma noite, mas ao amanhecer, Daniel saiu da cova dos leões. E os seus inimigos? Foi para onde? Seus inimigos? Os inimigos foram para o buraco. E a Bíblia diz que antes que chegasse no fundo da cova, já não existia mais nem osso. Já estava estraçalhado. Quem? Os seus acusadores. Seus acusadores. Acusadores de crente. Acusadores de crente hoje. Que muita gente, às vezes proveu o irmão tentando sair da situação, às vezes fala do irmão. Não fala do irmão, não, irmão. Se é que não pode ajudar, deixa quieto. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se é que não pode ajudar, deixa quieto. Então, não fala do irmão. Não fala que o irmão é aquele, não. Daniel não falava de ninguém. Daniel ainda pediu o rei ainda. Daniel pediu ao rei que o rei não jogasse aquela turma lá dentro. Mas o rei estava com tanta raiva daquele povo que o rei mandou jogar lá dentro. Veja o que Daniel fez, minha papel de Jesus, deu minha papel de Estevão, pediu misericórdia, pediu clemência. Ô rei, não joga lá dentro não, o rei tem compaixão desse povo, não joga lá dentro não. Mas o rei estava tão irado com aquele povo que mandou jogar lá dentro. E eles lá se acabaram. Então, o que aconteceu? O nome de Jesus Cristo de Nazaré foi glorificado. E o nome de Jesus Cristo de Nazaré continuou sendo glorificado. Por quê? Porque Deus é Deus de hoje,
propósito aqui de estarmos aqui nesta reunião, nessa pequena reunião. Eu digo pequena reunião, mas para mim não é pequena reunião, não. Para mim é grande reunião. É isso. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Aleluia. Eu não tenho nenhuma dúvida, pastor, que Jesus Cristo não tenha sentado nessas cadeiras por aqui. É isso. A minha fé é tão grande que eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus Cristo não quer aqui no nosso meio. Pois ele disse que onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio. Verdade. Aleluia. E se a Bíblia diz, quem somos nós para dizer o contrário? Se a Bíblia diz, está dito. A Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse assim, Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava. Mas aqui é o contrário. A baleia engoliu quem? Jonas. Engoliu quem? Jonas. E Jonas foi, depois do processo, foi pregar lá em Nínive. E a grande cidade de Nínive foi perdoada. Foi perdoada. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus é Deus de misericórdia. Deus grande. Deus forte na batalha. Outra coisa também, irmãos. Se eu for falar a respeito das maravilhas do nosso Deus, nós vamos amanhecer o dia. Mas Deus é bom e a sua misericórdia para sempre. Veja o que aconteceu também lá quando Abraão estava intercedendo pelo pessoal de Sodoma e Gomorra. O Senhor Abraão disse para Deus, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor deixaria de queimar a cidade? Ele disse, deixa. Se lá tiver 50 justos, eu deixo de queimar a cidade. Não tinha 50. Baixou para 40. Baixou para 45. Baixou para 30. Baixou para 20. Baixou para 10. Agora aí complicou também. Não tem mais nada. Não tem 10 justos nessa cidade. Agora eu vou fazer o quê? Largar fogo mesmo. Largou fogo na cidade. Porém, escapou quem? Escapou a família. E não foi nem todos. Escapou a família de Ló. E não foi nem todos. Porque a própria mulher não escapou. Porque a mulher foi olhar para quê? Olhar para as riquezas. Olhar para trás. Como o anjo disse. O anjo pegou na mão do patriarca e disse, não olha para trás não. Corre, não olha para trás não. E agora o anjo começou a tocar fogo na cidade. Veja o que aconteceu. O anjo tocou fogo na cidade. Ali foi queimado os carneiros, queimado boi, queimado porco, queimado galinhas, cheirou o churrasco gostoso. E a mulher olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Que eu posso dizer para os irmãos, não é para trás não, irmãos. Não é para trás não. A Bíblia só tem um versículo no livro de Lucas. Não estou lembrado agora onde é no livro de Lucas. Que diz assim, não faça como a mulher de Ló. Aleluia. Não faça como a mulher de Ló. Não vai para trás. De jeito nenhum. Só segue para frente. Não vai para trás de jeito nenhum. Não faça igual a mulher de Ló. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e lá mesmo ela ficou. Lá onde ela se virou para olhar para trás, olhar para o churrasco, olhar para o boinho, olhar para a vizinha, lá mesmo ela ficou. Porque o Senhor nosso Deus disse que não era para olhar para trás. Não é para trás não. Então, o que acontece? O Senhor nosso Deus é grande em perdoar. Perdoa eu, perdoa você e chama. O Senhor Jesus Cristo
chama o pecador, venha como estás. Venha como estás, venha hoje mesmo. Venha, não é para dificuldade, venha. Só que quando chegar, agora aqui é a oficina de Deus. Aqui é o lugar de comprar passaporte para ir para o céu. Aleluia. Lugar de comprar passaporte. É na porta da igreja. É o lugar de comprar passaporte e ir para o céu. Quer ir para o céu? Quer? Tem nem um de passaporte no Brasil. Tem nem um de agência que diga. Desculpa a palavra. Tem mesmo de agências no Brasil. Mesmo de agência na Argentina, na Venezuela, no Peru, em São Paulo, na Argentina, no Piauí. Em Bertolini eu conheço bem uns 5. Então tem mesmo de... O homem hoje, eu sento deito na minha cama, boto a minha cabeça no travesseiro e fico imaginando o tanto que o homem vai para o inferno porque quer. Porque tem meio mundo de igreja. Tem meio mundo de igreja. No Brasil inteiro. Para onde você anda, em cada esquina, eu venho de lá da Vila Bela para cá, venho conto 20 igrejas da onde eu moro para cá, irmãos. Aleluia. E daí eu passo de volta, vejo meio mundo de baile funk por aí nas praças. O homem sendo jogado às traças. O homem sendo jogado às traças para ir para o fogo eterno. Por que quer? Por que quer, pastor? Por que quer, missionário? Por que quer, porteiro? Por que quer? Por que você vai para o inferno? Por que quer? Beleza. Você quer aceitar Jesus? Não. Você quer aceitar Jesus? Se eu fosse lá o pastor. Oh, meu Deus do céu. Veja só a situação. Você quer ir ser crente? Se você fosse ser logo pastor. Se você soubesse a carga que um pastor carrega, você nem imagina. Você nem imagina a responsabilidade que um homem de Deus, por não pastor, carrega. O diabo não carrega muita cruz, não. O presbítero também não carrega muita cruz, não. O porteiro também não. O missionário também não. O evangelista também não. Mas o pastor, meu amigo, é o pastor e a esposa do pastor. São 2 alvos da igreja. Os 2 alvos da igreja é o pastor e a esposa do pastor. A esposa do pastor, lá no Nordeste, ela não tem nome. É a esposa do pastor. Ninguém conhece por nome. Qualquer coisa, não. Foi a esposa do pastor que disse. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe Diácono Francisco pela palavra preciosa que trouxe ao nosso coração, Bíblia aos nossos corações. Que nós possamos levar a nossa parte embora. Ele começou a palavra como Jesus veio para salvar a humanidade. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, é isso? 26. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos já estar orando para nós irmos para o nosso lar. Cumprir também, nós já cumprimos nossa parte como adoradores. Agora nós vamos com a palavra guardada em nosso coração. E eu continuo falando com você, braço forte da obra do Senhor, continua sendo ajudador da obra, mantenedor da obra. E eu conto com você. E eu sei que o Espírito Santo tem te chamado para isso. Pode até ser que você no dia de hoje está preocupado com o dia de amanhã. Mas uma coisa é certa. Quem semeia no reino de Deus é o próprio Deus quem o abençoa. Então, conta corrente 45522, dígito 9, agência 6065, telefone para contato 98427-2424. Viu? Ligue para nós, entre em contato conosco, você que pode nos ajudar, aqueles que estão precisando de uma ajuda, de uma oração.
ligue para nós, entre em contato conosco e nós vamos fazer o possível para estar mais próximo de você. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para nós orarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Irmão, guarde a palavra, não olhe para trás, segue adiante, essa é a palavra. Segue adiante, não olha para trás. Quem fica olhando para trás vira estátua de sal. E a Bíblia diz que se o sal se tornar-se insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Viu? Então entenda, leva a palavra embora para o seu lar. Foi muitas palavras, referências bíblicas nesta noite aos nossos corações. Vamos orar? Espírito Santo, nesta hora eu continuo orando, Senhor, em favor dos irmãos que estão presentes. Continuo, Senhor, orando pelos irmãos que estão necessitados. Continuo, Senhor, orando pelos irmãos que estão ausentes. Irmã Vanderleia, Senhor Jesus, seus filhos. Papai de poder, seu esposo Márcio, em nome de Jesus. Os irmãos que estão mais distantes, eu oro em favor de todos. Pai de poder, aqueles que estão presentes nos visitando nesta noite, a irmã Miriam, também a irmã Arlete, Deus abençoe, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai de poder, vai conosco para os nossos lares, cumpra o teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, eu tudo posso. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a luz consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor. Pode chamar, irmã. Deus abençoe. Deixa eu fechar isso aqui.